Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vai ser o terceiro vídeo do Stack Clone. Se você não acompanhou os dois últimos vídeos, tem a playlist aí, vou deixar um card com a playlist. Acompanha lá e volta aqui pra gente terminar o jogo. Aqui tá o projeto. Se você quer o projeto, tá lá no Patreon, vou deixar aberto aí até o final do ano. Mas tá de graça, entra lá, aproveita, baixa o projeto. Vamos jogar o jogo só para relembrar aqui o que tá acontecendo. A gente corta o bloco, não vê ele caindo e aí a câmera segue para cima. Tá quase pronto. Falta então cortar e colocar a cor nos blocos. Então vamos lá, vamos voltar no código. Eu separei aqui a parte 3, tem bastante variável e constante. Vamos colocar só mais uma, que é o push strength, porque agora eu vou fazer a função que vai criar o pedaço do bloco ali que cortou, caso cortou o bloco. Vou vir aqui, vou copiar e colar e vou explicar rapidão porque é muito grande. Então vamos lá. A função chama spawn falling piece, né? E tudo que a gente precisa de valor já está calculado lá nas funções de cima, que é a diff, né? Que é o tamanho do bloco. Aí eu chamei de placed, né? O tamanho do pedaço que foi colocado, o centro e o tamanho original. Primeiro a gente vai criar aqui falling width, essa variável que vai ser o tamanho original menos o tamanho do bloco que a gente colocou. A gente vai pegar aqui e calcular de novo o sinal. A gente vai precisar do sinal, se é 1 ou menos 1, né, baseado no diff. Depois vamos precisar desse placed edge, que é para a gente saber ali onde vai colocar o edge, é a beirada, então para a gente saber a beirada. Mesma coisa do centro. E depois a gente vai dar um offset para não grudar esse pedaço que cai no pedaço de lá. Então por isso que a gente soma aqui um offset. Aí depois a gente entra aqui na criação do bloco, né? Então um rigid body. Então atenção aqui, é um rigid body porque ele vai cair. Então vai ter física, ele vai cair e vai colidir com as outras coisas. Então depois a gente calcula o tamanho do bloco que vai cair, que está aqui. Cria aqui um CSG block, associa no size. Aqui eu comentei, a gente vai colocar a cor daqui a pouco. A gente adiciona um CSG aqui no cubo, cria a colisão, aproveita o shape para criar a colisão e adiciona, tá? De novo foi o que a gente fez na mão lá no primeiro vídeo. Aí a gente coloca na posição certa, depois dá um add child para adicionar na cena. E aqui é a variável que eu colei lá em cima, a gente vai dar uma pequena força, assim, a gente vai aplicar uma força para ele poder cair. Senão ele fica muito reto, muito robotizado, então esse código aqui eu estou aplicando uma linear velocity na direção oposta só para ele dar uma caída ali. Então vamos utilizar essa função e essa função é no drop block. Então aqui nessa função a gente vai saber e é justamente só quando a gente criar o bloco pedaço lá. Então aqui a gente vai adicionar o if aqui depois dessa conta. Se não for perfeito, a gente vai dar um spawn. E a gente passa os valores que a gente precisa, que é a diferença, o tamanho novo, o novo centro e o último tamanho. Então aqui. Então é esse if aqui. Com isso a gente já consegue ver agora o pedaço caindo. Então eu vou fazer assim e ele já cai. Esse aqui é o resultado desse código. E faltou colocar a cor. E aí para fazer o sistema de cor eu vou colocar as variáveis aqui. São essas daqui. Então eu usei o Cloud, eu não consegui fazer sozinho. Eu pedi para ele fazer uma função que gera cor. Então como funciona? Vai ter uma cor base que a gente vai gerar randomicamente aqui no Ready. E depois com base na base color ele vai mudar, ele vai pegar o espectro de cor ali e vai passar, né, vai movimentar um pouco, mas não vai fugir muito da cor, então ele vai fazer um degradê. Então feito isso daqui no Ready, vamos fazer isso que eu acabei de falar. Eu vou colocar antes aqui porque é cor. Vamos colocar aqui ó, randomize, que é para realmente ser randômico. Atualiza essa variável aqui, vai ser entre 0 e 1. E aí coloca o base color igual a essa função aqui. Ele vai pegar um valor randômico de cor. Agora eu vou vir aqui embaixo e vou colocar uma função para criar a cor para um bloco. Vai ser isso daqui. A gente vai criar aqui um material, que é um standard material, e dar a cor no albedo e vai retornar o material. Tá? Bem básico. E aí falta só mais duas funções para isso funcionar. Vou colar aqui o apply material to block. Também não tem muito segredo, a gente vai pegar o material, dar um create block material aqui, ó. Vai pegar ele e vai aplicar no csgbox.material. De novo, é o que a gente fez na mão ali no começo. Eu dei uma cor para o csgbox, certo? E por último, a gente vai colocar uma função
que vai fazer o que eu acabei de falar. Ele vai pegar e vai mudar lá a cor usando essa função aqui, que é da Godot. Depois a gente vai dar um shift aqui no que eu falei, ele vai andar um pouco usando aqui as variáveis e aí a gente vai retornar a cor. E agora eu vou aplicar as cores, então são essas três linhas que seguem uma ordem. Fui preguiçoso e escrevi direto aqui, mas vamos lá. Primeira coisa, aplicar a cor Base Color, que está aqui no Base Block, que é o primeiro. Aí a gente muda a cor. Então, Current Color vai ser Get Next Block Color, ou seja, vai mudar um pouco ali da cor. E aí sim a gente aplica no Moving Block essa nova cor. E aí se a gente apertar Play, eles colocam aqui a cor já direitinho. Então falta aqui mais duas cores, né, que é colocar no Placed, que é o bloco que a gente dá um drop, e no pedaço que cai. E agora a gente vai aplicar, o primeiro que a gente precisa aplicar é no Static Block, que é o que fica dropado. Então é na função Create Static Block. A gente vem aqui depois do Size, ou tanto faz aqui depois do Shape. Então a gente vai colocar aqui o material igual essa cor, usando o Current Block Color, que foi a última cor que a gente utilizou. Depois a gente passa aqui para o Fallen Piece, porque caso tiver, a gente vai ter que colocar a cor. Então a cor vai ser aqui, está comentado já. Então eu vou usar aqui a mesma linha que eu fiz agora. E aí faltou o Next Block, que é o que vai aparecer em cima, colocar a cor. Então aqui no Spawn Next, vem aqui, pode ser a segunda coisa que você faz, atualiza a variável que a gente está usando para Get Next Block Color. E aí para aplicar tem que ser antes do Add Child aqui, então vou pular uma linha e vou aplicar aqui usando a mesma variável. Então se a gente rodar o jogo, as coisas devem funcionar. Ele vem com degradê e os blocos que caem também vão com a cor certa. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse aqui é o resultado. Falta só colocar uma cor de fundo, adicionar os efeitos visuais e também a parte de UI. Então vai ficar para o próximo vídeo. E esse aqui vai ser o último projeto do Patreon. Vou colocar aqui do jeito que tá. Vou zipar, vou colocar lá. E aí quem quiser baixar, é só entrar no Patreon e vai ter até essa parte aqui para vocês poderem baixar. O jogo já está completo, tá? Então se você gostou, deixa o like, comenta aqui o que você achou e não perca a última parte que vai ser só o polimento.